Boa tarde, que o Senhor Deus abençoe a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Espero que você capite algo no seu espírito, na sua alma, no seu coração, da palavra do reino de Deus, da palavra do Senhor. Amém, querido? Graças a Deus. Senhor Deus e Pai, ajudar-me, Senhor, a administrar a Tua palavra, meu Pai, não conforme a minha vontade, mas a Tua, Senhor. Senhor, toca, meu Pai, sobre o Teu instrumento, meu Pai, que eu seja um instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Um canal de bênção, meu Pai, para muitas vidas, meu Pai, para todos aqueles que ouvem a Tua palavra, para todos aqueles que creem na Tua palavra, para cada um, Senhor Jesus Cristo, a qual o Senhor conhece no oculto, Senhor. A cada alma, Senhor, começando pela minha, Jesus. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Irmão, vamos falar um pouquinho hoje da fundação do mundo, da criação de Deus, da criação de tudo quanto existe sobre a face dessa terra, né, nesse universo, nessa universalidade a qual nós estamos convivendo sobre um cantinho que nós estamos vivendo sobre esse país que é o nosso Brasil. Viu? O Senhor Deus abençoe, querido. A palavra nos ensina aqui em Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, que diz assim: como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensível diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Glória a Deus, para louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis, assim, no amado, em quem temos a redenção, pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. O qual esse versículo, sobre esse texto aqui, a qual se passou 3 versículos que eu não li do 4 até o 7, nos mostra que nós fomos feitos ainda antes da fundação do mundo. Ainda antes que existisse o céu, a terra, antes da fundação de todas as coisas. Nós fomos predestinados com Deus, nós fomos predestinados com Ele. Quem é Ele? Jesus. A palavra fala que todas as coisas são dele, é por Ele e é para Ele são todas as coisas. Então, aquele que fez tudo por Ele, para Ele e é dele, nos predestinou ainda antes da fundação do mundo. Note quando nós fomos olharmos ali em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, disse Deus: façamos o homem. Está no plural o nome façamos. Ali está o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem. Note que ele fala a nossa. Ele não fala a minha imagem, a nossa imagem. Ali está o Deus Filho, o Deus Pai e o Deus Espírito Santo. Os três em um só. A mesma misericórdia, o mesmo amor, a mesma bondade, a mesma vontade que tem para a minha vida, para a sua vida e para a vida de todos aqueles que têm um propósito de Deus na face dessa terra, que nem eu falei ontem aqui ainda, na administração da palavra do Senhor. E a palavra nos ensina que Ele fez o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus fez a nossa imagem conforme a nossa semelhança, disse Deus. E Ele deu poder para o homem dominar sobre os animais, sobre os répteis, sobre todo o gado, sobre tudo o que se move sobre a face dessa terra. E Ele não parou por aí. No versículo 27 de Gênesis capítulo 1, e criou Deus. Deus fez, agora Deus está criando. O que é Deus fazer? Deus fez um bonequinho de barro lá. Mas para criar não, para criar, com certeza Deus fez os olhos, fez a boca, fez a orelha, fez a cabeça, fez todos os membros sobre o corpo. Ele tinha feito, agora Deus o criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. E a palavra nos ensina, criou Deus o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Macho e fêmeas o criou, no versículo 27 do capítulo 1 de Gênesis. Note que dependendo das versões que fala homem e mulher, mas a versão, tem muitas edições que fala macho e fêmea. O que é macho e fêmea? Macho e fêmea fala do nosso sexo. Agora homem e mulher não, fala de sexualidade. Macho e fêmea fala da minha dinâmica. Macho e mulher não, fala da minha mecânica. Então, o macho, quando ele não nasce postamente homem, ele nasce macho. Note que quando uma criança nasce, ele nasce predominantemente com hormônio masculino, mas com a dose do hormônio feminino. Assim igual a fêmea.
O macho, quando nasce, ele nasce predominantemente com o hormônio masculino, mas com a dose do hormônio feminino. A fêmea, igualmente, porque está falando da dinâmica, está falando do sexo, não está falando de sexualidade, não está falando de homem e mulher, de sexualidade. Está falando de macho e de fêmea, do sexo, da dinâmica. Não está falando de sexo, da sexualidade da mulher e do homem, da mecânica. Então, quando uma fêmea nasce, ela nasce predominantemente com hormônio feminino, mas com uma dose do hormônio masculino. Note que tem muitos que quando nasce é obrigado a estar em incubadora. Quando o homem nasce, amostra o pipi dele. Quando a gente vê, já é homem. Rachou, é fêmea. Então, esse é o sentido da existência de Deus. Deus fez, Deus criou. Existia, mas só que ainda não tinha vida. E a palavra nos ensina lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 4, as origens dos céus que o Senhor Deus formou, da terra e dos céus. Então, no versículo 5 fala que nenhuma planta ainda havia sobre a face da terra, porque nenhuma erva ainda havia brotado, porquanto Deus não tinha mandado chuva, e não havia homem para o lavrar a terra. Gênesis 2:5. Então ainda não existia homem. No versículo 6, do capítulo 2 de Gênesis, fala: apenas um vapor subia da face da terra. Apenas um vapor subia, regava toda a terra. No versículo 7, glória a Deus, eu e você passamos a existir. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou sobre as suas narinas, e o homem foi feito alma vivente. A partir daquele momento, Adão começou a olhar para ele mesmo, olhando para o homem que o seu Deus fez, e que o seu Deus formou. Deus já tinha feito, Deus já tinha criado, mas ainda não tinha formado. Então só veio a vida ao homem quando Deus soprou nas narinas do homem, e o homem foi feito alma vivente. Alma vivente significa ser alma eterna, uma vida eterna. Então, o que esse homem tem? Jesus Cristo fala: não temeis aos homens que podem matar o corpo e a alma, temei antes aquele que pode matar o corpo e a alma e lançar no fogo do inferno. Não temeis aos homens que matam o corpo e não podem matar a alma. O homem pode matar o corpo, mas não mata a alma que está dentro da pessoa. Você está entendendo? Pode tirar essa vida do corpo, do templo, mas não mata a alma. Temei antes aquele que tem o poder de matar a alma e o corpo e lançar no fogo do inferno. Então, Jesus nos ensina, Deus nos ensina por essa palavra, que veio à existência ainda antes da fundação do mundo. Porque Deus fez e Deus criou. Isso é a fundação do mundo que Deus predestinou. E a palavra nos ensina para que andássemos santo, irrepreensível. Olha o que a palavra nos ensina. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo, como ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em caridade. Sabe o que é ser santo, querido? E ainda irrepreensível. A palavra irrepreensível significa ser sem defeito, perfeito, irrepreensível. Para que andássemos diante dele em caridade, ou seja, em amor, porque Deus é amor. Né? Lá em João, 1 João 4,7, Deus é amor. Amemos uns aos outros, porque Ele é amor. Aquele que não ama a Deus, não se ama e não ama ao próximo. Amemos uns aos outros como Ele nos amou, porque Deus é amor. Então esse é o amor de Deus, que nos torna um. Falar é fácil. Queremos ver nós pormos em prática, para poder esse amor acontecer. E essa imagem e essa semelhança existir sobre a nossa vida. Deus é fiel, Deus é justo, Deus é santo. E a palavra nos ensina para que fôssemos santos. Notemos bem o que nós encontramos aqui em Salmo, sobre ainda antes da fundação do mundo. Salmo 139, versículo 15, diz assim: os meus ossos não te foram encobertos, quando o oculto fui formado, e entristecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas. Está falando da passagem de Gênesis 1, 26 e 27. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas. A cada dia, o homem foi feito no sexto dia. O número 6 significa ser número de homem. E a palavra nos ensina, quando nem ainda uma delas havia. Deus fez e Deus
e Deus criou, mas ainda nenhuma delas havia, enquanto não entrou o fôlego de vida do Senhor Deus Todo-Poderoso sobre a minha narina e sobre a sua narina, para que assim fôssemos uma alma com vida através do Espírito de Deus que entrou em mim e em você. Por isso que a palavra nos ensina que nós existimos ainda antes da fundação do mundo. E a palavra nos ensina que os nossos ossos foram feitos de uma maneira que não existia, mas para Deus já tem existência. Note, os meus ossos não foram encobertos quando no oculto fui formado. O oculto é só Deus quem sabe. É o Criador, é o Todo-Poderoso. É aquele que é onisciente e sabe de todas as coisas. Onisciente, onipresente e onipotente. É o Criador do universo, de tudo que existe. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele formou tudo e criou tudo. Inclusive eu e você. Amém, querido? Que o Senhor Deus abençoe com essa palavra. E a palavra nos ensina sobre a santificação. Vamos olhar sobre a santificação. Notemos que todos nós fomos extraviados da glória de Deus. Não há um justo sequer. Não há um só sequer que busca a Deus. Não há um só sequer que conheça a palavra de Deus. Não há um só sequer que faça o bem. Não há um só sequer que faça coisas boas que agradem a Deus. Porque todos se extraviaram e foram destituídos da glória de Deus. E a palavra nos ensina que mesmo com esse pecado, lá em Gálatas 5:22, a obra da carne, com a inimizade, com a prostituição, com a bebedice, idolatria, feitiçaria, contenda, ciúme, heresias, porfias, ladrão, prostituição, heresias, lascívia, ódio, contenda, ira, peleja, dissensões, todas essas obras que estão na carne, Jesus Cristo nos ensina assim, lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 11. Olha os que são, a partir do pecado que foram caídos todos nós, mas os que são, que ouvem a voz do Senhor, que olha para Jesus, para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o amor de Deus de tal maneira por toda a humanidade que deu seu Filho unigênito, para que todos crer nele, para que todos o que crê não pereça, mas tenha a vida eterna, crendo no nome do Filho de Deus. Olha bem, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. E o que alguns têm sido o quê? Libertado, resgatado, redenção, que nem está lá em Efésios. Redenção pelo beneplácito da sua vontade. Pela redenção, resgate, restauração, remido, resgatado, das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora eu vou entrar lá em Colossenses. Para o único Rei, soberano. Ó. E o que alguns têm sido, mas haveis sido lavado pelo quê? Pelo sangue de Jesus derramado na cruz, pelos nossos pecados. Mas haveis sido santificado. Note, ele nos escolheu ainda antes da fundação do mundo, para que andássemos santos, irrepreensível. Ou seja, sem defeito, perfeito. Notemos que para acontecer isso, nós temos que estar buscando o Senhor, se entregando todo dia, ter intimidade com Deus. Intimidade no orar, intimidade na prática da palavra, intimidade na obediência, em todos os casos que o Senhor Deus converse conosco. Essa intimidade de aperfeiçoar para alcançarmos a santificação. Havendo sido santificado por quê? Porque é um só santo. Lá em 1 Pedro, vai falar em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Quem é santo? Aquele que chamou? Jesus. Sede santo em todos os vossos procedimentos, em todas as vossas maneiras de viver. Está terminando, meus queridos. E a palavra nos ensina, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Então essa é a santificação, quando você recebe ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, que algo muda na sua vida, que isso é a conversão, transformação sobre a nossa vida, através da palavra de Deus. Amém, querido? Está terminando, em nome de Jesus, Ele te abençoe grandemente com transformação, renovação, restauração, permanência na palavra de Deus. Porque aquele que perseverar até o final será salvo. Que o Senhor Deus abençoe com a palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, a plenitude de Deus, né? No Filho, no Deus Filho, no Deus Pai e no Deus Espírito Santo. A graça do Senhor seja sobre a sua vida, querida. Em nome de Jesus Cristo. Espero que você tenha entendido a palavra de Deus. E graças a Deus.